Ainda em busca de receita para alcançar o déficit zero, o presidente Lula sanciona hoje o orçamento para 2024. A cerimônia será em Brasília e está marcada para as 4 da tarde. Também nesta segunda, Lula participa do anúncio da nova política industrial com estímulos para empresas nacionais e negocia com o Congresso uma alternativa à MP que prevê a reoneração da folha de pagamento. É muita coisa, como nos explica João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Alguém aí com o botãozinho desapertado, não sei se aqui... Não sou eu. Ou se lá. Vamos tentar novamente? Bom dia, João Pedro. Oi, Megali, tudo certo? Tá me ouvindo certo, agora? Agora sim. Era você, agora né? Sim. Não, brincadeira, Na verdade, não era não, gente. Não era não. Mas olha só, muita coisa acontecendo aqui em Brasília, viu? Agenda cheia hoje. E o presidente Lula, como vocês falaram, vai sancionar daqui a pouquinho o orçamento de 2024. Esse que vai trazer aquela estimativa de arrecadação para o próximo ano, fixar aí o que o governo pode gastar e também trazer a meta de déficit, né? Que vai estar próxima de zero também. Esse texto ele foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês de dezembro, durante uma sessão conjunta, e agora está aguardando, então, essa sanção do presidente Lula, lembrando que hoje é o último dia do prazo, de fato, para sancionar essa lei. Ela prevê o repasse de quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, dinheiro que já será usado na eleição municipal desse ano, lembrando que essa distribuição leva em conta também o tamanho das bancadas, dos partidos, entre outras questões. Essa LOA traz também um valor recorde para as emendas parlamentares. Para esse ano vão somar 53 bilhões de reais, sendo que no ano passado esse valor estava na casa de 37 bilhões. Como a gente falou, a meta está próxima de zero. Mais uma vez, o Brasil deve ter superávit de 3 bilhões e meio de reais, prevendo ainda que o salário mínimo será reduzido para R$ 1.412. Fato é que Lula deve vetar em torno de 5 bilhões de reais, o total de 16 que foram destinados a emendas de comissão. A justificativa para esse veto é exatamente uma questão adotada no ano passado. Políticas públicas que foram cortadas às vésperas da votação desse orçamento. Então, exatamente por isso, 5 bilhões serão vetados. Depois do anúncio, então, envolvendo aí um acordo relacionado à questão da reoneração na sexta-feira, Lula também está se preocupando com outra questão, que é uma nova reunião entre ele e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Expectativa de que eles se encontrem ao longo dessas próximas semanas exatamente para tratar dessa questão da reoneração. Até agora, o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda não confirmaram o acordo anunciado na sexta-feira por Rodrigo Pacheco, de que o governo vai revogar essa medida provisória e enviar essa questão da reoneração por meio de um projeto de lei. Isso ainda não está certo, viu? Pacheco anunciou na sexta-feira, o governo ainda não tratou sobre esse tema. Também existe a expectativa de que nos próximos dias o próprio ministro da Fazenda, assim como a equipe econômica, se encontrem com representantes dos 17 setores que seriam reonerados, né? Ou seja, que tem a desoneração até 2027. Bom, por fim, e antes de tudo isso, logo mais às 10 horas da manhã, a gente vai ter o governo federal lançando uma nova política industrial, chamada de Nova Indústria Brasil. Essa meta, né, essa questão deve ser implementada até 2033 e esse anúncio vai ser feito logo depois da reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Reunião está marcada, como eu falei, para as 11 horas da manhã, expectativa de que esse anúncio aconteça até 1h da tarde e esse projeto retoma o papel do poder público como indutor do desenvolvimento da indústria. Vão ser usadas linhas de crédito, subsídios e requisitos de conteúdo local para fomentar empresas nacionais. Então, essa é a expectativa. Lembrando, agenda muito cheia aqui na capital nessa segunda-feira. Ô, João Pedro, e ainda tem a questão da suspensão da isenção tributária, né, sobre salários de líderes religiosos. Isso foi anunciado na quinta-feira e o governo recuou na sexta, depois de um anúncio de Haddad com Silas Câmara, que é presidente da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, e com o deputado Marcelo Crivella, decidiu criar um grupo de trabalho para proporcionar maior segurança em relação ao texto. Disse o Haddad: não queremos prejudicar ninguém, a Receita quer cumprir a lei, mas há incertezas e vamos dialogar com os órgãos de controle. Enfim, veio com esse palavrório aí para dizer que, por hora, está suspensa esta isenção de tributos sobre salários. É sempre bom a gente dizer que é sobre salários de líderes religiosos, que as igrejas continuam isentas da maior parte dos tributos que são obrigatórios aqui no Brasil. É um recuo sobre uma medida que era acertadíssima
por parte da Receita e do governo, João Pedro, porque aquilo foi um privilégio criado por Jair Bolsonaro, sacado do bolso do candidato à reeleição, com a intenção claríssima de garantir que líderes religiosos fizessem campanha para ele durante o ano de 2022. Né? Esse foi o objetivo dessa medida, que transforma líderes religiosos em brasileiros especiais, que conseguem fugir dos impostos, né? Dizem que a única coisa certa na vida é a morte e os impostos. O governo anterior conseguiu, pelo menos, fugir de metade desse ditado. E mesmo sendo uma decisão que faz todo sentido do ponto de vista fiscal e do ponto de vista ético, além de legal, porque a Constituição determina que todos os brasileiros são iguais, ainda assim o governo recuou. Uma demonstração de fraqueza pública, um dia depois, JP. Pois é, Megali, essa questão foi adotada exatamente uma semana antes da eleição de 2022. Foi uma medida adotada exatamente para livrar essas pessoas de pagarem impostos pelos salários, ou seja, pelos rendimentos. E aí, a gente costuma dizer aqui em Brasília, a gente costuma brincar que tudo que o governo não quer resolver na hora, ele cria um grupo de trabalho. Então foi exatamente isso que aconteceu. Foi criado um grupo de trabalho que vai discutir esse tema aí ao longo dos próximos meses para, de fato, tentar encontrar uma solução. E nesse grupo de trabalho, a gente vai ter também a atuação da Advocacia Geral da União. Qual que é a ideia dessa atuação? Exatamente identificar se há alguma irregularidade nessa isenção de impostos, identificar qual seria o ponto dessa cobrança, se isso pode mesmo ser feito, e aí sim, só depois desse parecer, o Ministério da Fazenda vai decidir, junto com a Receita Federal, como é que vai ser feita essa cobrança. X%? Vai cobrar integralmente? Como é que isso vai acontecer? Então, é um ponto que vai ser discutido aí ao longo dos próximos meses, para que só depois o governo tome, então, uma decisão sobre essa questão. E aí vem aquele negócio, não, vamos encontrar um ponto no meio do caminho, discutindo que a gente se entende. Sabe o que é um camelo, Carla? É um cavalo criado por um comitê. Né? Sai uma coisa esquisita, sai aqui diferente da lógica. Na Ornitorrinco. O ornitorrinco é um pato criado por um comitê. É uma coisa que foge completamente da lógica. Ora, por que líderes religiosos não teriam de pagar impostos sobre seus salários? As igrejas já são isentas para realizar seu trabalho social, mas por que pastores não deveriam pagar impostos sobre os seus salários? A gente entende a beleza e a importância desse ofício, mas entendemos também a beleza e a importância, por exemplo, do ofício de um professor, ou de um policial, ou de um médico, de um enfermeiro. E nem por isso essas categorias são isentas de impostos. Ora essa, faça-me o favor. Obrigado, JP.